Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Todos? Que bom, né? Que vocês estão nos olhando aqui no YouTube. Hoje a Caesa Libras, ela está fazendo uma live com uma entrevista. É muito interessante e muito legal o que nós vamos apresentar, né? Nós, como falamos, a Caesa Libras, ela deseja contribuir para que profissionais da área da surdez possam, a partir de nossas lives, problematizar várias das realidades apresentadas no cenário atual. Recentemente, em uma live no Instagram, eu conversei com um surdo professor, mestre e doutorando, Rimar Romano, sobre curiosidades da tradução de metáforas na língua portuguesa e problematizamos como essas chegam até o público surdo, usuário da língua de sinais. Hoje, a nossa live traz um tema interessante: as relações entre a escola e os diferentes atores surdos. Nós vamos conversar exatamente sobre essa questão das experiências que as pessoas têm com a comunidade surda. Como é que os professores têm as suas relações, os seus métodos e metodologia, as suas relações com os seus alunos surdos. É muito interessante essas relações de ensino e aprendizagem. É muito curioso. Hoje nós trabalhamos numa época em que se fala muito da metodologia do bilinguismo. Mas, e no passado? E hoje? Quais são as práticas? O que desejamos é dar um start para que todos possam pensar sobre as metodologias na educação de surdos. Hoje nós começamos com uma entrevista da parte de Lilian Leite com um professor surdo. E nós vamos intermediar essa entrevista, essa conversa. Eu vou falar em Libras agora para que todos possam saber dessa minha introdução. E aí também o professor surdo possa saber. Eu vou repetir agora em Libras. Então, eu mencionei também que hoje, com a pandemia do coronavírus, nós estamos aprofundando cada vez mais essas questões do ensino na educação de sujeitos surdos. Vamos então à entrevista com Lilian Leite e o professor surdo. É um prazer tê-la aqui, Lilian. Prazer é todo meu. E é muito apropriado o que você falou, professor César, né? Porque se analisarmos, realmente os surdos eles têm muita dificuldade em sala de aula. Por isso dessa entrevista, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é o nome e a idade do surdo. O meu nome é Anderson e o meu nome visual é este. Eu tenho hoje 34 anos de idade. Eu ia fazer essa pergunta, né? Qual era a idade dele?
Então, foi bom que ele já adiantou. E no caso, então, Anderson, quais foram assim, as dificuldades que você enfrentou na escola para poder acompanhar a sua turma? Sim, eu tive algumas dificuldades sim, na comunicação, era muito complicado, né? Por exemplo, dentro da escola não havia uma ajuda. Às vezes, se o professor falasse que no dia seguinte não teria aula, eu, como surdo, não sabia o que estava sendo dito. Alguns ouvintes sabiam, claro, né? Sabiam o que o professor estava falando, mas eu não tinha essa facilidade. E, no caso, os seus colegas, eles ajudavam você? Muito pouco, muito pouco. Os meus colegas, que eram mais achegados, eles me ajudavam um pouco, mas os demais colegas tentavam fazer gestos e tal, mas era difícil, né? É, os meus colegas mais achegados me ajudavam, sim, através dos gestos que eles utilizavam, mas os demais não conseguiam me ajudar, eu não conseguia aprender. O Anderson, e as professoras, elas te ajudavam? Muito pouco também. As professoras, às vezes eu estava sentado lá atrás, me pediam para sentar à frente, para que pudesse ver o que elas escreviam no quadro, o que elas falavam, fizesse uma leitura labial. Mas acontece que elas falavam muito rápido, eu, como surdo, não conseguia compreender o que elas falavam, nem os gestos que elas utilizavam. Era sempre na base oral. E aí, como é que eu não entendia nada da aula? Fica bem complicado, não é? Mas, o Anderson, o primeiro contato que você teve com a língua de sinais foi com que idade? Eu, com a idade de 20 anos, é que eu comecei a aprender a língua de sinais, com 20 anos. E a partir daí, eu imagino que você conheceu, né, passou a conhecer a comunidade surda. E qual foi, assim, o seu sentimento? Os meus sentimentos foram muito diferentes. Eu achei muito estranho, porque eu imaginava que não haviam outros surdos ao redor do mundo. Eu encontrar pessoas assim era realmente algo espantoso para mim. Fazer parte também de uma comunidade, isso me alegrou muito. Foi muito bom. Ah, que bom, né? E você, o que você acha melhor? Esse contato que você tem com os ouvintes ou com os surdos? Eu penso nesses dois caminhos, com os surdos e com os ouvintes, quaisquer deles. Por quê? Com os ouvintes eu já andei muito, já me acostumei e aprendi também a língua portuguesa e muitas do jeito ouvinte de ser. E com os surdos também eu aprendi. Aprendi a língua de sinais, me desenvolvi na língua de sinais. Eu não esqueço, eu amo as duas comunidades. Isso aí. E você, Anderson, como professor, o que você acha que deveria mudar nas escolas em benefício dos surdos? Eu acredito que precisa do esforço de todos, né? Tanto dos surdos também como de outros sujeitos. Às vezes a pessoa não conhece bem quem é o surdo e às vezes o surdo ele acaba
sendo prejudicado quanto a isso. Então, é necessário que estejamos sempre juntos com a pessoa surda e procurar entender quem ele é, como é que ele vive, como é o seu jeito. É necessário isso. Também, eu acredito que dentro das escolas é necessário haver algumas mudanças importantes. A língua de sinais precisa ser uma língua de uso dentro da escola. Isso fará com que o surdo se sinta bem mais à vontade, não sinta vergonha de ser alguém diferente. Muito obrigado. Gostei muito, estou muito satisfeita, né, pela entrevista. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado também, Lili, né, por fazer essa entrevista junto com o professor Anderson, né? E também agradecer ao professor Anderson pelas respostas, né? Isso foi muito bom, porque ajuda. Porque todos nós precisamos refletir sobre as metodologias de educação de surdos. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, tem a marca do surdo, ou a surdez. Aí acha que tudo que é surdo que vai ingressando na escola precisa ser tratado igual. Então, por exemplo, alguns olham, por exemplo, temos aqui um sujeito surdo que usa língua de sinais. Mas temos outro sujeito surdo que sinais ele não tem. Ele nasceu numa família de ouvintes. Ele não tem, ele não É uma sabe. diversidade, né? Português ele não tem. Então, o que acontece? Acontece que tem esses dois surdos, mas tem outro, por exemplo, que ingressa na escola e é implantado. Ele não quer usar língua de sinais, ele quer falar. Ele quer aprender o português e oralizar. E temos ainda outros surdos que, por exemplo, ele não tem implante, mas tem aparelho auditivo. E usa sinais e quer aprender também o português. Então, nós temos uma variedade de surdos. Ainda tem outros que nós podemos citar. Por exemplo, surdo que só quer oralizar, ele tem um resíduo, ele ouve pouco. Aqui ele ouve bem, mas aqui ele ouve pouco. E não quer a língua de sinais. Tem outros ainda que ouvem pouco, mas querem oralizar, eles querem fazer leitura labial. E aí você, como professor, você olha todos, aí diz assim, são todos surdos. Senta tudo junto. Traz um intérprete para usar a língua de sinais. Aí você acha que está ajudando a todos. Isso, por exemplo, a gente pode comparar com uma metáfora, por exemplo, que já apareceu dos animais, né? Uma brincadeira. Os animais, por exemplo, o leão, ele falou que ia fazer um jogo, uma competição, né? Uma competição. E aí tinha lá o peixe, tinha lá o macaco, tinha lá a tartaruga, né? Tinha vários animais. E o leão falou o seguinte: agora o jogo é o seguinte, vence o primeiro lugar, o primeiro, quem conseguir subir numa árvore. A pergunta é, o macaco consegue, e o peixe? E a tartaruga? Então, às vezes, as metodologias, as práticas de ensino dentro das escolas estão pensando apenas num tipo de pessoas, mas não pensam em outros. E quando nós falamos de surdos, dentro da comunidade surda, nós temos também vários surdos, com jeitos diferentes. Então, o que nós queremos hoje começar aqui no YouTube, com essa live, é ajudar todos os profissionais da área da surdez a pensarem, a problematizarem, a pensarem como educar os surdos, como ensinar português para surdos. Pensar não é só pegar alguma coisa que já te aconselharam, uma receita, e aplicar a cada surdo. Não. Precisa se pensar em sujeitos diferentes,
que têm subjetividades diferentes. Aí sim, a gente precisa pensar e problematizar essa questão. E não ficar só preso numa ideia só. É uma coisa assim, que tem que mexer muito com a cabeça das pessoas, né? Porque é uma diversidade muito grande de surdos e é um problema dentro de sala de aula. Então, é para mexer, é um assunto que realmente é para mexer com a cabeça de cada um, né? Os professores têm que analisar muito esse respeito. E é verdade, isso mesmo, né? Nós precisamos pensar como fazer mudanças. Por exemplo, agora no período da pandemia do coronavírus, está se falando de aulas à distância, online. E aí, e o surdo? E os intérpretes? E também a pergunta é, os professores, eles têm equipamentos, filmadoras, internet boa, para não ficar, para dar as aulas? Eles gravar as aulas conseguem? E o intérprete? Depois das aulas, desculpe, né? Não é escola, mas aula. Depois das aulas prontas, gravadas, aí dá para o intérprete. Aí o intérprete, ok, grava também. E aí como vai fazer a edição para disponibilizar esses vídeos? Então tem que se pensar em muitas coisas. Agora, intérprete para o surdo que sabe língua de sinais. E para aquele que quer ser oralizado? E para aquele que tem implante? Como é que é a aula? Então, já é outra problemática, né? Já é outra problemática. Bem, a Caesa Libras, por meio do YouTube, por meio dessas lives, está, assim, contribuindo para que nós, da área da educação, possamos começar a pensar. Não ficar pesquisando e procurando receitas. Não. Não existe receita. Mas você conhece todos os materiais que você precisa usar na educação dos surdos e de outras pessoas, né, com outras deficiências. Como fazer? Bem, nós da Caesa Libras vamos, no futuro, começar uma série de lives para explicar não só questões da educação de surdos, mas também da área da tradução e interpretação. Então, nos aguardem. Depois, nós vamos avisar a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Anderson, também a professora Lília. Agradecemos também. E sabemos que a Lília está fazendo uma pesquisa sobre esse assunto. Futuramente, dá para talvez vocês lerem, né, artigos que vão ser publicados. Eu agradeço mais uma vez e até uma próxima. Ok? Vocês querem falar alguma coisa, Lilian, o Anderson, para se despedirem? Eu agradeço, tá? A atenção de vocês e a ajuda que me deram também. Ok. Anderson, quer falar? O quê? Tá. Eu quero agradecer a todos que também estiveram presentes, que puderam ver com o que o César falou. Eu concordo muito com o que ele falou. Todos nós precisamos nos esforçar a realmente ver algo próprio para o SUS. Muito obrigado e até mais. Então, até mais.